eu quero falar com vocês sobre a parábola do semeador. Hoje nós vamos conversar sobre ela. É uma parábola muito legal, porque é uma das que Jesus explicou o significado. Né? Ele falou a parábola, depois ele já falou, ó, significa isso. Então não tem dúvida, está explícito lá. E Jesus fez questão de ensinar essa parábola para os discípulos dele, para nós. Então, eu acho que é uma boa oportunidade de você pegar as reflexões que a gente vai fazer aqui com essa parábola, para que você já aplique. Nós estamos no início do ano, né? Na terça-feira passada, aconteceu o quê? Foi a virada do ano, né? É uma noite que acontece o quê? Nada, né? É mais uma noite que a gente passa, a gente só dorme mais tarde. Mudou o ano, ok, é um novo ciclo. Mas é você que tem que mudar, é você que tem que transformar. E essa parábola aqui, ela vai te ajudar a falar assim, opa, vamos fazer uma mudança aqui? Essa parábola, o meu desejo é que você saia daqui hoje em crise, falando assim, eu preciso mudar. Então, aperta o cinto aí que nós vamos... Marcos 4, abre aí para acompanhar comigo. Eu vou ler a parábola toda aqui. Hoje vai ter muita Bíblia. Quem tem alergia aí vai ter que tomar um Alegra, mas hoje vai ter Bíblia. Amém? Marcos 4, verso... Vamos começar no 3 logo. Marcos 4, verso 3. Fala assim, ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. A seguir, Jesus acrescentou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí, vamos pular logo para o versículo 14, que é quando ele explica a parábola. Verso 14, o semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmos, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Amém? Pessoal, essa parábola, ela fala muito com a gente. Tem 4 tipos de sementes. Isso não quer dizer que 25% das pessoas vão ser uma semente, outros 25 outra, outros 25 outra e outros 25 outra. Aqui está dizendo que tem 4 tipos de semente. E cada uma delas representa a forma como as pessoas vão lidar com o evangelho. No versículo 14, Jesus explica. O semeador semeia a palavra. Então esse é o primeiro alerta que a gente tem que fazer aqui. O que você precisa é a palavra de Deus. Você não precisa de entretenimento, você não precisa de um frio na barriga, você não precisa dos seus problemas resolvidos, você precisa da palavra de Deus. A palavra de Deus é o que nós precisamos. Inerrante, infalível, maravilhosa, perfeita, santa, eternamente a verdade, a palavra de Deus é o que você precisa. Você precisa para você e é o que você precisa pregar. Olha só o que Paulo falou aqui, ó, 2 Coríntios 4, 5. Pois nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. 1 Coríntios 3, 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto. O que eu e você precisamos para viver é
Cristo. O Evangelho mostra tudo o que você precisa para viver, tudo que você precisa crer já está aqui, tudo que você precisa fazer já está aqui. A semente que você precisa é a palavra de Deus. Nós nunca vamos enfatizar muito essa verdade aqui, porque atualmente há muito ataque contra a Bíblia Sagrada. Igrejas evangélicas estão relativizando a mensagem da Bíblia. Então, não perca isso de vista. Toda queda espiritual começa com a relativização desse livro. A semente que você precisa é a palavra de Deus. Amém? O mundo não está precisando de uma ideia nova. O mundo não está precisando de entretenimento. O mundo não está precisando de show, de evento. O mundo está precisando do Evangelho. Ah, mas pode fazer show e evento? Pode, mas com o Evangelho. Ah, mas pode, mas com o Evangelho. Se não tiver Evangelho, vai virar pó igual tudo mais nesse mundo. Você tem que pregar o Evangelho. Ah, mas o fulano está triste, eu tenho que... Não, você não tem que fazer nada, você tem que pregar o Evangelho. Você não tem que ajudar a palavra de Deus. Você quer fazer as pessoas felizes? Distribua sorvete. Mas se você quer lidar com a salvação da alma delas, se você quer lidar com libertação, você tem que pregar a palavra de Deus. Amém? Amém. Então a parábola fala da primeira semente, a semente à beira do caminho. Versículo 15. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Essa pessoa é provavelmente uma pessoa que não quer vir para a igreja, que não quer saber das coisas de Deus, que o evangelho bateu ali e voltou, infelizmente. E são pessoas que são presas fáceis para o inimigo. A própria parábola fala, Satanás veio e roubou aquela semente. Ela não chegou nem a pensar em germinar. Satanás veio e roubou. Olha só, 2 Coríntios 4,4 fala assim. 2 Coríntios 4,4. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, às vezes, você é essa pessoa e você está aqui hoje. Talvez alguém te empurrou para cá, alguém te fez um convite falando, vão lá na igreja comigo hoje. E você é essa semente que não se interessou por Cristo, fala assim, eu não quero. Na verdade, é o estado inicial, natural de todo homem, né? Todo homem não quer saber de Deus, todo homem é inimigo de Deus. Então, já que você está aqui, ora e desafia a Deus. Fala assim, Deus, se revela para mim se o Senhor é verdade. Fale comigo nesse lugar, nessa noite, que eu quero ser transformado. E eu tenho certeza que Ele vai falar com você. Assim como Ele falou comigo e falou com tantos outros irmãos aqui, Deus fala, Deus chama, Deus cuida, Deus salva, Deus transforma. Ao longo das outras sementes aqui, você vai ver o custo de ser um cristão, o custo de viver o evangelho, e você vai ver que não é fácil, mas é o destino eterno da sua alma que está em jogo, então não tem esforço que seja difícil demais, amém? E você que já teve uma revelação de quem Jesus é, você precisa correr atrás dessas sementes que estão por aí espalhadas e falar de novo a mensagem do evangelho. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Às vezes essa pessoa ouviu, Satanás roubou a semente, mas numa próxima oportunidade, essa semente vai germinar. Amém? Se você não tem fé para sair pregando o evangelho, você está precisando ser evangelizado, meu irmão. Se você não evangeliza, você é campo missionário ainda. Então, apruma o corpo que o ano está só começando. Amém? Tá bom. A segunda semente, semente em terreno pedregoso. Essa é complicada. Versículo 16. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmos, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Não tem raiz, não permanece. Simples assim, gente. O que você conhece que não tem raiz, não tem fundamento e permanece? Nada. Raiz, exatamente, fixação e absorção de nutriente e água. Sem estar fixado, sem nutriente e água, o que sobrevive? Nada. Então, essa semente é aquele crente que vem para a igreja e fala assim, que legal, olha só, olha, meus amigos estão tudo aqui, que legal. Ah, aqui deve ser legal, aqui deve ser maneiro, aqui deve ser bom, vou ficar aqui. É, Jesus, é isso aí, legal. Não, beleza, joia.
Ah, tem outras programações para eu participar também? Que legal, joia. Não, beleza, vou ficando. Aí vem a perseguição e a tribulação, o que vai acontecer? Gente sem raiz se ofende muito fácil. Ai, fulano não me deu boa tarde hoje. Não vai dar para ficar não. Eu achei que aqui era diferente. Né? Não é assim que a gente ouve? Não, porque o fulano não falou comigo. Não, porque o pastor me deu um boa noite muito esquisito hoje. Não, porque não tem raiz. A raiz não é o evangelho. A raiz é o que as pessoas aí têm feito com a igreja. É um oba-oba. É um clube social. Ah, vamos lá, os amigos estão lá, está tudo legal lá. Muitas igrejas, elas ficam empurrando a pessoa chega e fica, vai batizar, vai fazer isso, vai para aquilo ali, vai servir, serve logo, serve. Eu conheço uma igreja que você pega, chega na igreja, faz o curso de membresia, e no final do curso de membresia você já tem que servir em algum lugar. Tipo assim, eu tenho que te animar, meu filho, vamos, porque senão você não vai ser animado, não. E as pessoas, às vezes por falta de Bíblia, começaram a aceitar esse ritmo. Ah, beleza, é isso aí. Não, nós temos que criar raízes. Raízes. Não adianta você ter uma Bíblia. Você tem que ler, conhecer e praticar, confiar na palavra. Não adianta você ouvir sermão após sermão, culto após culto, evento após evento, congresso após congresso. Ah, não, porque se eu for na pregação daquele cara, não existe aquele cara. Não existe um ungidão que vai te salvar. Quer dizer, existe. É o ungidão de Nazaré. O único ungidão que existe. O único que é santo, digno e é o único que vai te salvar. Não existe ninguém que vai poder chegar para você com uma palavra, com um culto, com alguma coisa para você. Virei crente, que legal. Acho que caiu um anjo na minha cabeça aqui. Não existe isso. É você pegar e falar assim, eu vou permanecer na palavra de Deus que eu já conheço, que já me foi apresentado. A sua raiz é o quê? A sua base é o quê? Por que você está aqui hoje? Por que você faz o que você faz do jeito que você faz? Por que você é um cristão? O que é ser um cristão? O que você responde? Pedro mandou a gente estar sempre preparado para responder qual que é a razão da nossa esperança. O que você responde quando alguém te faz essa pergunta? Qual que é a razão da sua esperança? Qual que é a razão da sua fé? Ah, é Jesus, né? Jesus, né? Jesus morreu na cruz, né? Qual que é a base da sua fé? O que você responde quando alguém fala assim, ei, que história é essa? Você é crente, você é bitolado, você é radical, você é idiota? Aí você fala assim, não, vai lá para você ver, vai falar com o meu pastor. É porque estar na igreja é conveniente? É porque é legal? É porque seus amigos estão aqui? É porque Jesus é um cara legal? Os artistas falam assim hoje, né? Jesus é meu brother, Jesus é meu mano, sabe? É porque é conveniente? Olha, eu estou com uma doença e eu preciso de uma cura, então eu vim para a igreja. Ótimo, o importante é vir, né? Mas depois que você veio e recebeu a cura, você entendeu que a base não é você, não é sua cura? Se ele não te curasse, ele ia continuar sendo Deus e eternamente digno de ser adorado. E o que importa é a glória dele, o que importa não é o que ele vai fazer para mim, se ele vai me curar ou não. Se ele fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus, se a porta abrir, ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Não é isso que a gente canta ou a gente está cantando mentindo? Vocês estão entendendo como que nós não podemos viver um evangelho pelar e pecar? Ah, eu vou na igreja todo domingo. Legal, ótimo. Mas não é só isso. Mas o conforto de falar assim, meus amigos estão aqui, eu vou na igreja todo domingo. O pastor me conhece, eu converso com o pastor Daniel no privado, ele me conhece, eu conheço ele. Então está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. O cristianismo não é isso. O cristianismo, inclusive, é a pior religião para você viver, mais ou menos, para você viver na zona de conforto. Sentado na gelatina, né? Achando que é tranquilo. Mas não é. O cristianismo, a dispensação da graça que Jesus veio trazer, ele veio para aumentar a régua. Ele não veio para diminuir.
Muita gente acha assim, não, porque agora é na graça, eu posso pecar, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Não, pelo contrário. Você já matou alguém? Provavelmente já. Porque Jesus chegou e falou assim, olha, se você irá contra alguém e desejar matar, você já matou. Você já traiu sua esposa? Provavelmente já. Se você desejar uma mulher no seu coração, você já cometeu adultério com ela. Jesus veio para elevar o nível e a igreja está forçando para essa barra baixar. Como assim? Nós já sofremos o nível de perseguição que os discípulos sofreram? Quem leu Atos sabe. No Brasil hoje, nós não sofremos nem 0,1% do que os discípulos sofreram em Atos. E o que eles respondiam? Jesus é um cara legal lá, né? Ele me encontrou assim, eu estava meio perdido. Aí ele foi Olha o que os discípulos respondiam. Chegava lá os israelitas, os judeus, ou então os sacerdotes mesmo, os fariseus, e questionavam ele. Falavam, por que vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Quem deixou? Por que vocês estão bagunçando aqui tudo? Nós que comandamos aqui, e nós não deixamos vocês fazerem isso. Vocês têm que parar de falar o que vocês estão falando. Várias vezes isso aconteceu. Olha o que eles respondiam aqui. Atos 2, versículo 23. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Versículo 32. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. 38. Arrependam-se, cada um de vocês, e seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Atos 3,19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Atos 4,11. Esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Isso é base de fé, gente. É alguém chegar e te questionar e você falar assim, Jesus é a base da minha fé. O Evangelho é tudo que eu tenho. O Evangelho, nada vai me abalar de forma mortal, porque eu estou firmado no Evangelho. O Evangelho não muda, nunca mudou e não vai mudar. Era assim que os discípulos, que os apóstolos respondiam aos questionamentos. Imagina eles hoje vendo a gente passar na igreja e falar assim, não tem vaga hoje, está tudo cheio. Domingo que vem eu volto. Imagina eles falarem assim, nossa, eu sou um herói porque eu vou para a célula, toda terça-feira eu estou lá. Os caras que sofreram o que sofreram. E hoje a gente com todo o conforto, 400 tipos de Bíblia, 400 mil conforto que a gente tem, a gente fica assim, eu estou cansado, eu não consigo. Sabe, é difícil. É difícil, ninguém falou que ia ser fácil. Mas aí, você vai cruzar os braços e vai falar assim, não deu. Estou ofendido porque aconteceu isso e aquilo. A sua raiz, então, era o relacionamento com alguém. A raiz, então, era a expectativa que você botou num pastor, num líder, alguma coisa. E o que vai acontecer? Você não vai dar fruto, você não vai germinar. Agora, quando a gente chega e fala assim, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Jesus é que me chamou, que me transformou, que está me santificando e que vai me glorificar, nada mais vai me abalar, não. E fulano falou de mim, ótimo, fale bem ou mal, mas fale de mim. Mas que fulano não fez isso. Amém, vamos orar por ele, deixa ele para lá. Gente bem resolvida, gente com raiz, não fica parado esperando cada fofoquinha, cada problema. Gente bem resolvida não fica assim, mas mais um problema, olha só, mais um problema, resolve o problema. Deus te deu um cérebro para isso. Deus te deu 2 mãos, 2 pés, 2 orelhas, 2 ouvidos, 2 olhos, é para você resolver problema. Você está na sua empresa para resolver problema, não é porque você é bom não, é porque está cheio de problema lá, você tem que resolver. O dia que os problemas lá acabar, você vai ser mandado embora. É isso, é encarar a vida como um filho de Deus. Olha, Senhor, eu não sou nada, eu não posso nada, eu não tenho força nenhuma em mim mesmo, mas o Senhor tem toda a força, todo o poder. Então, soldado no quartel, estou aqui para te servir. O que é para fazer hoje? O que é para fazer amanhã? Eu vou abrir mão da minha vontade, eu não quero a minha vontade. A pior coisa que pode acontecer com você é Deus te entregar para a sua própria vontade. É a pior coisa. Então, na hora que você chega e fala assim, eu quero viver o que Jesus tem para mim. Eu quero que Jesus seja a minha base. Eu quero que a Bíblia seja a coisa que eu mais ame no mundo. Essa mensagem é maravilhosa, é poderosa, é eterna, é verdade. Eu quero.
É aí que as coisas começam a transformar na sua vida. Você pode ter 200 filhos. Você pode ser presidente de uma multinacional enorme. Não interessa. O evangelho é para todos aqueles que têm coragem. É aquele que olha e fala assim, eu estou aqui e eu vou viver o que Deus tem para mim. Não importa o que aconteça. Olha o entendimento de Pedro sobre as coisas. 1 Pedro 1,18. 1 Pedro 1,18. Fala assim, ó. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. É isso, é esse o entendimento que você precisa ter, que às vezes você ainda não teve. A sua fé e a sua esperança, ela tem que estar em Deus, em mais nada, na palavra de Deus, no que Ele já disse. A Bíblia inteira, ela coloca a Bíblia como a nossa única fonte de esperança e fé e revelação e tudo mais. Não temos outro lugar para ir, não temos outra mensagem. É a palavra de Deus quem vai firmar as nossas raízes no chão para que a gente não sucumba a cada tipo de provação que a gente vier a sofrer. Crente gosta muito de listinha. Então tá bom, então o que eu tenho que fazer? Abre comigo aí, Hebreus 12. Uma listinha aí bonita para você pegar, passo a passo e fazer. Hebreus 12, versículo 1. Vamos lá? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Corre, meu irmão, com perseverança, se livrando do que te atrapalha, do pecado que te envolve, com os olhos fitos em Jesus. Tira o olho do que está aqui e põe o olho no que está lá em cima. É isso que as sementes que germinam fazem. Tira um pouco o olho daqui e põe o olho lá em cima. A sua esperança, a sua fé está fraca porque elas estão em outra coisa que não em Deus. Não é Jesus, a sua fé, não é para fazer a sua melhor vida aqui agora. Nossa, Jesus vai me ajudar porque eu vou ter tudo que eu quero. Você vai ficar caindo em papo de 2025 vai ser maravilhoso. 2024 não foi nem 10% do que vai ser 2025. Você vai ficar caindo nesses papos. E se for o ano do seu deserto, 2025? Ótimo, porque o deserto é do Senhor também. Mas e se for? Você está lá ouvindo, ai, vai ser lindo, maravilhoso, tudo que Deus tem para você vai florescer em 2025. Quem é que sabe? Como é que nós vamos saber? O problema não é esse, o problema é você viver à mercê disso. Será que vai dar tudo certinho? Senhor, o plano todo que eu fiz está escrito aqui, a listinha toda que eu fiz do que eu quero está aqui. O Senhor abençoa, por favor? O problema é ficar à mercê disso, e não à mercê do que a palavra diz. E não à mercê de, ainda que Ele me mate, eu o louvarei. É isso, é a palavra de Deus que tem que governar a nossa vida. Não é se vai dar bom ou se vai dar ruim. Não é se eu vou conquistar tudo aquilo que eu sonhei ou não. Vocês conseguem entender que quando você coloca alguma coisa como prioridade, você está tirando o Senhor. Quando você fala assim, tem que dar certo, eu tenho que fazer isso. Eu estou aqui por causa de uma cura. Eu vou seguir a Jesus porque meu amigo está aqui. Quando seu amigo vai embora, ferrou. Quando a cura não vem, ferrou. Ou a cura vem e ferrou do mesmo jeito que você saiu da cura sem Jesus. É esse que é o perigo. Então a gente pode ganhar um monte de coisa. Pode ser o ano da bênção, pode ser o ano da colheita, o ano de não sei o quê. Mas se não for o ano que você vai botar o joelho no chão e falar assim, Senhor, eu não vivo sem o Senhor mais.
Todos os dias da minha vida eu vou botar o joelho no chão e vou ler a Bíblia e vou te buscar dia após dia. Não vai adiantar de nada, vai ser ano da bênção, coisa nenhuma. Vai ser mais um ano que você perdeu 365 dias. Em um ano você vai ter perdido 365 dias, olha que legal. É disso que você precisa, porque senão vai entrar ano e sair ano, as coisas vão mudando. Vai ter um ano que vai ser de fartura, vai ter um ano que vai ser de vacas magras, vai ter um ano que vai ser bom, vai ter um ano que vai ser médio. E você vai viver igual um boxeador tomando socos. Nossa, esse ano foi mais ou menos, deu para ficar em pé. Esse ano eu fui no chão. Esse ano tá legal, fiquei em pé. Mas aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abalam. Por quê? Porque a nossa rocha não se abala. A sua fé, a sua raiz é Jesus. É o que a palavra já diz. E isso te basta. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor. Não é porque Ele vai me dar, não. É porque o Senhor é meu pastor e isso me basta. É isso é nisso que os meus olhos estão. Se eu vou deitar em verdes pastagens, aí é com Ele. Aí é Ele que sabe. O meu problema é, o Senhor é o meu pastor e eu não abro mão disso. Não tem namorado, não tem emprego, não tem oportunidade, não tem. É o Senhor. O Senhor mandou, eu faço. O Senhor mandou o contrário, eu nem cogito. Ah, isso aqui é antibíblico, mas mais me ajudar. Não, sai. Faz igual Jesus fez com Pedro. Arreda Satanás. Nem escuta a proposta que você sabe que é antibíblica. Nem escuta. Por quê? Porque você vai ter um benefício agora e vai ter um prejuízo logo depois. Eu vou andar pela palavra, eu vou firmar minhas raízes. Por quê? Porque eu quero o propósito de Deus, eu quero o que Deus já falou. O que Deus não falou, eu não quero saber. O que Deus falou ao contrário, eu nem cogito. O que Deus deixou flexível, eu vejo se eu faço ou não. Mas o que eu quero é o propósito de Deus na minha vida e eu não abro mão disso. A minha fé e a minha esperança estão em Deus, em mais nada. Nós não podemos viver um evangelho que está atrelado a algum interesse. Às vezes você veio para o Senhor por causa de uma cura que você precisava, de alguma bênção. Amém. Agora, o nível subiu. Já passou esse tempo. A hora que a sua empolgação com a sua cura foi embora, aí vai revelar que você não tinha raiz? A hora que a empolgação do grupo de amigos que veio para a igreja e eu vim junto, passar, o seu fogo vai apagar? Ou você vai permanecer porque você está aqui por causa de Jesus? Você está aqui para dar a sua vida toda para Ele, se for preciso. Você está aqui por causa igual aquele negociante de pérolas. Ele descobriu a pérola de maior valor, ele foi lá e vendeu tudo o que ele tinha para comprar aquela pérola. Não estou falando para você andar aí com uma roupa só, franciscano, não. Ah, eu não tenho mais nada, só uma roupa do corpo e eu vou andando. Não é isso. Mas o quanto de Jesus tem na sua rotina, na sua vida, e o quanto de você tem na sua vida. Eu tenho que fazer, eu tenho que produzir, eu tenho que pagar conta, eu tenho que ir menino para alimentar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Me dá o seu extrato bancário aqui. Quanto tem para você, para sua família, e quanto tem para missões, para Jesus, para o evangelho expandir, para o reino de Deus expandir, para ajudar alguém. Para pegar alguém que tá orando hoje em casa assim, Senhor, me dá uma lata de leite e um saco de arroz. E R$100 no seu bolso lá, que não vai te empobrecer nem te fazer rico, parado lá. É disso que nós estamos falando. Você tem que trabalhar, você tem que produzir, você tem que sustentar a sua família, você tem que ser tão próspero, para você ser muito abençoador. Agora, qual que é a sua preocupação? Qual que é o foco da sua vida? Aí, a gente já passa para a próxima semente, a semente entre os espinhos. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Essa semente cresceu, essa semente germinou, só que não gerou frutos. Olha que maravilha. Só que não, né? É a famosa bola na trave. Serve para alguma coisa? Não serve para nada. A gente tem que dar fruto. E como o crente adora uma listinha do que fazer e o que não fazer, abre comigo em Lucas 12. Nós vamos passar o capítulo inteiro rapidamente, porque esse capítulo é um passo a passo sobre o que fazer para você não ser essa semente. Lucas, capítulo 12.
olha só, começa o capítulo dele falando sobre motivações, advertências. Né? Aí, ó, versículo 4. Não tenham medo dos que matam o corpo, depois nada podem fazer. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. Versículo 7. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Então, ele inicia o capítulo falando assim, pensa no que é do alto e entrega o controle para Jesus. Entrega o controle para mim. Até o cabelo da cabeça de vocês estão contados. O que vocês podem fazer por vocês mesmos aí? Tema ao Senhor, põe os olhos para cima. Aí vem a parábola do rico insensato. Versículo 15. Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. E ele contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou, o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Parecido com alguém que você conhece hoje em dia? Contudo, Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si as riquezas, mas não é rico para com Deus. Não precisa nem explicar essa parábola. Aí passa para as preocupações da vida, igual tem em Mateus 6. Não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Aí ele fala, a vida é mais importante que o corpo, até os pássaros comem o que Deus traz, a flor do campo se veste melhor do que Salomão. Aí versículo 29, não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. Aí, como se já não bastasse, ele passa para o próximo passo. Você já viu que você tem que botar os olhos para cima? Já viu que não adianta se esfolar de trabalhar aqui para juntar coisa? Você não precisa preocupar com o que comer, com o que vestir. Aí, prontidão para o serviço. Versículo 35. Estejam prontos para servir. Conservem acesas as suas candeias. Seu relacionamento com Deus, suas orações, intimidade com o Espírito Santo. Aí ele fala, né, aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Versículo 37. Felizes os servos cujo o Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Versículo 38. Mesmo que ele chegue de madrugada ou de noite, felizes os que o Senhor encontrar preparados. Versículo 43. Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Versículo 47. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Então, depois de tudo que ele te falou, ele falou assim, agora vem para o serviço. Pega os talentos que você tem, que Deus te deu, e coloca no reino de Deus, coloca a serviço de Deus. E aí ele fecha o capítulo lá, falando, né? Não vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante, haverá 5 numa família, divididos uns contra os outros. 3 contra 2, 2 contra 3. O que ele vem falar assim? Nada pode ficar entre você e o evangelho. Se tiver alguma coisa, mesmo que seja seu pai, sua mãe, você vai falar assim, não, eu prefiro o evangelho, eu prefiro fazer a vontade de Deus. E aí ele encerra o capítulo com o final dos tempos. É uma ótima receita, um ótimo passo a passo para você lidar contra a ganância, lidar contra os pensamentos de preocupações dessa vida, engano das riquezas, anseios por outras coisas. E em Lucas, a parábola do semeador traz prazeres dessa vida. Tem gente que vive por conta de prazer dessa vida. Eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, eu tenho que ser igual aquela pessoa do Instagram. Isso está matando muita gente. E mata silenciosamente. Se for parar para perguntar aqui para todo mundo aqui dentro dessa igreja, fala assim, você tem inveja de alguém do Instagram? Não. Você queria ter a vida de alguém que você segue no Instagram? Não, que isso. Mas no fundo, tudo que aquela pessoa faz, você fica trabalhando igual um rato na rodinha para fazer igual. E não consegue nem perceber que você está tentando imitar aquilo. Você está sendo escravo de um sistema que você mesmo está criando, porque é você que segue os influenciadores que você segue. Está querendo ser igual a eles, está querendo ter a vida igual a eles. Aí você se mata de trabalhar, você se fecha como um escravo no sistema que você mesmo colocou.
para ser igual uma pessoa e você nem sabe que você está assim. Por quê? Porque ao invés de Bíblia, você está comendo influencers. Gente, eu estava aqui, sabe? Olha só que lindo, cheguei aqui agora. Vocês têm que visitar esse lugar, gente. Ela enfiando um monte de dinheiro no bolso e fazendo vocês passar vontade. E vocês lá. Tenho que trabalhar, que eu tenho que ir para lá. Se eu não viajar para fora do país todo ano, eu não dei nada certo nessa vida. Nossa, eu tenho que ter essa roupa, eu tenho que ter esse carro, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter muitos seguidores, eu tenho. E você não percebe que você virou um escravo dessas coisas. Você não percebe que essas coisas estão te influenciando muito mais do que você admite. Ao invés de você pegar a palavra de Deus e falar assim, não, eu vou seguir o que Deus falou. Ah, se eu puder viajar para Dubai, ótimo. Se você for para Dubai e puder me levar, eu vou junto. Leva eu, minha mulher e meus 2 filhos, nós vamos adorar. Agora, eu vou ficar passando mal por causa dessas coisas? Eu vou ficar vivendo em função de se eu vou viajar ou se eu não vou, se eu tenho dinheiro para isso ou para aquilo, se eu posso comprar ou se eu não posso, se eu sou uma pessoa assim ou assado, se eu tenho seguidor ou se eu não tenho? Você vai viver preocupado? Meu Deus, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Olha essa frase de um autor que eu gosto muito, ele falou assim, aqueles que são excessivamente atarefados e que se mostram cuidadosos em relação a muitas coisas, normalmente negligenciam aquilo que é o mais necessário. Vocês já ouviram a frase que fala assim, você quer contratar alguém? Contrata alguém que não tem tempo para nada, porque esse que é o bom. Quem tem disponibilidade demais é porque não é bom. Só que, às vezes, é um tiro no pé. Porque o muito atarefado também, às vezes, vai deixar as coisas mais importantes para trás. E é isso que essa semente fala. Você vai ficar preocupado em fazer, encher celeiro, em trabalhar demais, e loucura, e loucura, e loucura. E aí, você vai pegar o que é mais importante, o que é mais necessário, e vai deixar para trás. E aí depois você vai olhar para sua família, vai olhar para o legado, e vai falar assim, eu deveria ter orado mais. Eu deveria ter me importado mais com o reino de Deus e menos com o reino de agora. Menos com as coisas desse mundo. Não é para você largar seu trabalho e viver um franciscano, mas eu repito a pergunta, quanto de Deus tem na sua rotina, na sua mente, no seu coração? O quanto das coisas de Deus você chora com Ele ali, Senhor, salva a minha família, salva meus amigos, salva aquele casal que está vindo aqui na célula, eu sei que eles ainda não se arrependeram, salva, Senhor, me ajuda a ter um dinheiro para eu poder ajudar aquele irmão que está sofrendo desse jeito. O quanto do choro do coração de Deus tem no seu coração, o quanto do evangelho, alguém chega com uma proposta indecente para você, você fala, sai Satanás, eu não quero nem ouvir. Ou você fala assim, essa proposta tem me ajudar tanto. É disso que nós estamos falando. O quanto você cresce dia após dia em arrependimento, em humildade, em chegar e falar assim, me perdoa. A Bíblia diz, perdoa uns aos outros. O que eu fiz na minha vida que até agora eu não peguei esse telefone e não liguei e pedi perdão? Me perdoa pelo amor de Deus. É disso que nós estamos falando aqui. O que precisa para você fazer essas coisas? Precisa de cair um anjo na sua cabeça? Precisa de dinheiro? Precisa de você mudar de lugar? O que precisa acontecer? A não ser você chegar e falar assim, eu sou um filho de Deus, eu vou agir como tal. Eu quero viver tudo que o Evangelho tem para mim. Eu não quero mais a minha vontade, eu quero a vontade de Deus. Se eu estou indo nessa direção e Deus mandar ir para a direção contrária, eu vou. Com alegria, e eu vou. A maioria de nós está aqui em Canaã e não é a nossa cidade natal. Nós viemos para cá. Se você veio por causa de uma oportunidade, meu irmão, você é um escravo. Nós não podemos andar por causa de oportunidade, nós temos que andar por direção de Deus, por propósito de Deus. Amanhã aparece uma outra oportunidade em um lugar que Deus não tem para você, é maldição, não é bênção. Nem toda oportunidade é do Senhor. Nós temos que aprender a discernir as coisas na nossa vida, as circunstâncias. Ora, coloca diante de Deus e fala, eu não vou se o Senhor não estiver lá. Eu não vou se o Senhor não estiver me enviando. É disso que nós estamos falando. O que falta para que eu e você sejamos assim todos os dias, toda a hora? O que falta para a gente parar de confiar na nossa carteirinha de crente e começar a confiar no nosso relacionamento diário com Deus? O que falta para Deus falar contigo todos os dias? O que Deus falou contigo ontem? O que Deus falou contigo semana passada? O que Deus falou contigo mês passado? O que vocês choraram junto? O que vocês riram junto? O que Deus falou que está chegando? O que Deus fechou a porta na tua cara e falou assim, não, isso não é para você.
Ou você está indo só no embalo, você está indo só no deixa a vida me levar? Até quando você vai aceitar isso e falar assim, tá tudo bem. Eu sou uma semente, estou sufocado pelas preocupações da vida, mas uma hora dá certo. Não faz isso com a sua vida espiritual, meu irmão. Não faz isso com a sua família, homem. Não faz isso. Constrói os muros em volta da sua família em oração. Constrói os muros ali e fala assim, Senhor, protege, guarda, toma. Converte os meus meninos. Pelo amor do Senhor se revela aos meus filhos. É disso que nós estamos falando, meu povo. Para a gente chegar na semente em boa terra. Versículo 20, outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. O que distinguiu essa semente boa? Perseverança e frutificação. Ela perseverou até o final e deu fruto. Mateus 5,16. Assim brilhem a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. João 15,8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Discípulo dá fruto, gente. Árvore de maçã dá maçã. Mangueira dá manga. Discípulo dá fruto. Simples assim. Se você não dá fruto, você está precisando ser evangelizado. Se você não dá fruto, você está nas outras sementes ainda, você precisa desesperar com isso, falar assim, Senhor, me transforma, me salva, me tira desse buraco que eu estou. Mateus 3,7. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Olha que forte essa passagem de João Batista. E ele continua falando o que eu estou falando aqui. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai. Eu sou crente, eu tenho a carteirinha, eu conheço o pastor, meus amigos estão tudo na igreja. Essa frase aqui, Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Frutificar quer dizer que você vai pegar o evangelho e vai falar assim, essa é a minha pérola de maior valor, eu não troco por nada, eu vou viver por isso aqui. Deus falou, Deus deu na palavra dele, eu vou fazer, não interessa o que aconteça, eu vou amar o que Deus ama, eu vou odiar o que Deus odeia, eu vou crescer em arrependimento, eu vou chorar se eu não crescer em arrependimento dia após dia, eu vou chorar se eu não conseguir perdoar, eu vou lutar com Deus e falar assim, Senhor, me transforma. Eu não vou abrir a porta desse quarto até que eu saia daqui com o coração quebrantado. É disso que nós estamos falando, meu povo. É aí que nós precisamos chegar. Não é uma lista de coisas para você fazer tudo certinho e Deus vai olhar lá do céu e falar assim, agora está dando para abençoar aquele ali, porque ele está tão bonitinho. Não é aquele que chega e fala assim, Senhor, eu não sou uma semente boa, eu não caí em boa terra, eu sou completamente estragado, mas eu preciso, eu confio na sua misericórdia, eu confio no seu agir, eu confio que o Senhor vai me transformar e eu não vou continuar sendo essa mesma pessoa. Porque a gente vive dia após dia tentando enganar a Deus. Eu vou fazer, Senhor, eu vou servir, eu vou mudar, eu vou ser diferente, eu vou. E nunca vai. A quem você está enganando? Ao Senhor ou a você mesmo? É óbvio que é a você mesmo. E os que perseveram são aqueles que falam assim, eu sou um hipócrita, eu falo dia após dia que eu vou e não vou, mas agora eu vou. Agora eu vou fazer o que precisar. Agora o evangelho é a minha prioridade. Agora eu vou ser radical com as coisas de Deus. E não é ser radical com as coisas de Deus, falando assim, eu não vejo mais novela, eu não vejo mais Big Brother, eu não isso e aquilo. Não, é fechar a porta do seu quarto todos os dias e orar para Deus, que seja 10 minutos. Você consegue ser radical a esse ponto? Você consegue ser radical a esse ponto? A memorizar os textos da Bíblia? A ler, estudar a sua palavra e falar assim, esse é o meu prazer. A minha alegria é a palavra do Senhor. É isso que é ser radical, gente. É isso que Deus está esperando de nós. De falar assim, eu vou levar o evangelho a sério. Eu não vou ficar mais brincando de, eu vou, não vou, eu vou, não vou, eu sou crente, não sou. É disso que nós estamos falando. É essa oração que precisa sair da sua boca agora, para que você seja transformado antes de atravessar aqueles vidros ali.
Exatamente isso que nós vamos fazer agora. Fica de pé para a gente orar e clama pela sua vida, meu irmão. Não adianta eu chegar aqui e passar um monte de informações. No grego, no hebraico, isso quer dizer isso, é aquilo outro. Sem que eu chegue para você e fale assim, ei, o tempo está acabando. Você sabe se vai ter amanhã? Você sabe se você vai ter uma vida adulta, jovem, para se arrepender lá na frente? Você sabe se você vai ter? Você sabe se você vai ter mais um dia de vida? Você sabe se você vai ter mais um minuto de vida?